Acompanha pelo rádio, agora nesta terça-feira. Para você que chegou agora, são 11h43. O Tribunal Penal Internacional, que o presidente Lula diz que nem tinha ideia da existência, é recorrente em discursos, projetos e ações de petistas há pelo menos 2 décadas, viu? As declarações do Lula enfraquecem a defesa de direitos humanos e cooperação internacional. Até o momento, o ministro Silvio Almeida permanece em silêncio e não realizou nenhum comentário a respeito. O Lula chegou a dizer que o Brasil está sendo prejudicado por assinar o Estatuto de Roma, que criou o Tribunal Penal Internacional. A corte julga alguns indivíduos acusados de crimes contra a humanidade e também crimes de guerra. Eu não tenho nenhuma expectativa do ministro Silvio Almeida se pronunciar sobre esse caso, porque estaria falando mal do seu chefe. Exato. Certo, PP? Ou não, né, o senhor? Se ele não falou mal, se ele não criticou quando o Lula fez aquele discurso para o Maduro, falando que era uma narrativa, a ideia de ofensa a direitos humanos, não vai ser agora que ele vai falar. A gente tem 2 tipos de ministros, né, nesses discursos desencontrados do Lula. A gente tem o Flávio Dino, que vem sempre tentar falar não foi bem isso que ele falou, ele quis dizer outra coisa, ou reforçar. E a gente tem o Silvio Almeida, que quando vê um discurso fraco e ruim como esse do presidente Lula, simplesmente fica quieto, até porque ele, até recentemente, estava tendo seu cargo ameaçado também, né, Paulinho? Quando a gente começou essa ideia de mini-reforma ministerial, o Ministério dos Direitos Humanos estava em pauta e ele, com silêncio, conseguiu passar despercebido e garantiu a sua vaga. É uma questão importante, que ninguém discute no fundo, né, que é a execuibilidade das decisões dos tribunais internacionais no Brasil. Não é uma questão, a gente está falando da declaração do Lula em relação ao tratado, tudo vira mostrando desconhecimento. Não, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, assim. Realmente, pensa pragmaticamente, Putin chega no Brasil, quem vai perder o Putin? Ô Felipe, a gente não está falando sobre isso, meu amigo, a gente está falando sobre o que o Lula acha do TPI, que uma hora existe, outra hora ele fala que vai ter que estudar direito, porque nem os Estados Unidos... Ele não falou que... Sendo que o PT fala agora, ele não falou, fala década, e tem um ponto importante, assim, eu queria ver a decisão, né, que pediu preventivamente a prisão do Putin, veio de um procurador do Tribunal Penal Internacional. Não foi decisão da corte. E a mesma ação está em relação ao Bolsonaro. A minha pergunta é o seguinte, meu amigo, se o TPI mandar prender o Bolsonaro em solo brasileiro, o Nelson vai fazer malabarismo para defender Lógico que não, meu amigo. Eu não defendo CPF nenhum. Olha só. Porque o que está por trás é a dificuldade da execução da decisão do TPI. Os Estados Unidos, por exemplo... Não foi isso que o Lula falou. Os Estados Unidos, por exemplo... Você está com uma ideia que você criou na sua cabeça, meu irmão. Os Estados Unidos, por exemplo, quando entrou em guerra com o Afeganistão e com o Iraque, ele fez um acordo com os 2 países para não ser julgado os americanos no TPI. Meu amigo, os Estados Unidos, se você não está estudando, deixa eu falar para você. Questão. Que jeito, você não deixa eu falar? Uma questão, só você fala, Nelsinho. Você foi o que mais falou aqui, aí quando eu falo, você quer falar que eu te interrompo toda hora? Não, você não deixou eu falar. Deus, calma, não fica nervoso. Eu gosto muito quando você fala Putin. Porque eu não conheço o Putin. Quem tá Putin é você, ô Pepe. Eu conheço o Putin. Quem tá Putin é você, Pepe. Já é o sotaque da Venezuela. Ele vai mudar. Vai te levar pra lá, Fê. Putin. Todo mundo aqui tá batendo no Lula porque o Lula não quer prender o dito... Não é por isso, meu amigo. Nós estamos falando de outra coisa, Pepe. Isso que tá falando. Não é, meu amigo. Não é. Pra começar, só pra você não estudou direito, os Estados Unidos, apesar de ter sido signatário do Estatuto de Roma, não revalidou, não ratificou lá no Congresso americano, por isso é que ele não está sujeito. Então você deu um exemplo que não serve. Você deu um exemplo que não serve. Sim, vamos lá. Eu vou esclarecer para você poder fazer o contraponto de forma decente. Então vai. Mas você vai deixar? Nem a Rússia... Você vai deixar, né? Nem a Rússia, de onde o Putin é, nem a Ucrânia... que foi invadida pela Rússia, está no TPI. Tá, então deixa eu falar agora. Então, são 2... A Rússia não assina, os Estados Unidos não assinam. Tudo gira em torno da execuibilidade da decisão do TPI. A Rússia não assina, os Estados Unidos não assinam, porque são países que estão o tempo todo envolvidos em possibilidade de guerra. É claro que eles não vão assinar um tribunal que depois vai servir para os condenar. E, por outro lado, apesar deles não assinarem, o Brasil assina. Não só o Brasil, mais de 120 países assinam. Países como França, Japão, países importantes da Europa, na verdade, a maioria dos países da Europa assinam. Então, quando a gente fala da execuibilidade de uma decisão do TPI no território nacional, não é sobre quem é o presidente da Rússia, é que o Brasil assina um tratado que
reconhece a autoridade do TPI e, portanto, estando aqui alguém que tem um mandado de busca de lá, deve executar, sim, essa decisão do Tribunal Penal Internacional. Felipe, você tem que discutir com conhecimento. Bolsonaro pode? Claro, se tiver uma decisão que o... Não teve decisão, no caso do Putin não teve decisão, não. Tem uma mandado de prisão. Por conta do pedido do promotor. Vou postar no meu Instagram também, quem quiser acompanha. Mandado de prisão. Você tá muito Instagramer, hein? A primeira você errou. Não, vai estar lá. Muito bem, gente. Olha só, daqui a pouco.